Rodrigo, Presidente Tício, boa como vai, noite. querido? Tudo bem? Tudo ótimo. Que alegria falar com você. Também, alegria e honra grande. Satisfação, viu? Pois não, querido. Também. Presidente, eu vou só colocar aqui a legenda aqui, só um minutinho enquanto o pessoal entra aí, tá? Por favor. Tá. Agora. Oi. Fica sentado assim. Pronto, agora deu certo. Tá certo? Tá Deu me ouvindo certo. bem? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Otimamente. Também. Presidente Tício, só contextualizando, né? Nós temos um programa de rádio aqui em Fortaleza, um programa de entrevistas. Esse programa foi criado pelo meu pai, o saudoso deputado federal Jackson Pereira, e ele lá no exercício do mandato lá em Brasília, uma das bandeiras muito fortes dele era a luta contra a corrupção, né? E infelizmente não teve saúde para seguir em frente, faleceu jovem, aos 48 anos, coração não aguentou, e aí nós continuamos esse programa dele, e nesse período de isolamento social, nós tivemos realmente essa ideia de levar conteúdo, levar realmente momentos produtivos, né, para as pessoas, informações importantes. Então, já passaram por aqui nesse período de isolamento vários craques aqui, e hoje mais um craque aqui. E para os empresários que estão aqui presentes, né, nós teremos o presidente Tício hoje. Na sexta-feira teremos o ministro Maílson da Nóbrega, aqui também fazendo uma análise aí do momento econômico, perspectiva. Na segunda-feira temos o Walter Longo, também vai estar com a gente aqui. Enfim, então, assim, seja bem-vindo, uma honra, presidente. Muito obrigado. Rodrigo, para mim é uma grande honra e privilégio, principalmente o meu pai tem lembrança do teu pai. Meu pai também foi deputado federal por um mandato, ele não quis continuar, e muito nobre da parte do vosso pai nessa luta árdua, permanente, que nós precisamos diuturnamente combater, que é a corrupção. E você tem aí aos seus ombros uma responsabilidade muito grande por ter tido um pai que lutou tanto com esse objetivo. Tem um carinho Perfeito. muito grande aí por Fortaleza, Ceará, um pedacinho do Brasil maravilhoso. Nós, quanto o meu querido pai também, Fábio Meirelles, nós lutamos muito pela igualdade do nosso continente. Sempre fomos pessoas e lutamos pela igualdade dos estados. E nós temos um programa muito interessante que é o Promovendo a Saúde no Campo, onde você ensina as pessoas a não ficarem doentes no campo. E nesse propósito eu fiquei praticamente um mês e meio em Roraima, levando essas novidades aí para as comunidades indígenas. Então a gente sempre trabalhou num processo de distribuição de renda, de luta, para que o nosso país possa crescer uniformemente. Certo. Eu quero só deixar aqui um recado aqui para os seguidores, as seguidoras, que está aberto aí para mandar perguntas aqui para o presidente Tício. Enquanto isso, enquanto vão chegando as perguntas, presidente, eu tenho aqui uma biografia sua resumida, que eu vou ler, por favor. Né? Tício Salles de Meirelles é paulistano, economista e agropecuarista. Atualmente é presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE São Paulo e vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Participa ativamente das atividades do SEBRAE desde 2000 como conselheiro, assessor da presidência, secretário executivo e foi presidente interino do colegiado, apoiando a elaboração e implementação de programas que levaram orientação e capacitação em gestão empresarial para dentro das pequenas empresas e propriedades rurais, além de ações de promoção comercial, visando a abertura de novos mercados
e prospecção de tendências. É conselheiro da Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo, do Conselho Superior de Agronegócio da Federação da Indústria de São Paulo e da Universidade de São Paulo, USP, e da Universidade Paulista, Unesp. Foi presidente do Conselho Nacional de Pecuária do Corte, 2011-2018. Presidente Tisso, assim, nós temos conversado com muitos empresários, né, desde esse começo desse isolamento, desse problema. O grande problema, no momento, que eles sempre reclamaram muito, é a incerteza, né? A incerteza, esse é o grande... Quando isso vai terminar? Quando vou retomar? Então, assim, inclusive já temos aí estados abrindo, né? Santa Catarina, Espírito Santo, o governador Dória já deu o sinal que, de acordo com o número de contágios, número de leitos, ele vai também gradualmente aí abrindo. Então, assim, e nós aqui no Ceará, como outros estados, né, tem um alto número de contágio, né, tem uma taxa realmente alta. E aí essa desigualdade também é complicado, também pensando aí, presidente. Então, inicialmente, quais suas palavras aí, como é que o senhor está vendo isso, presidente? Rodrigo, é um prazer estar no diálogo aberto, conforme eu lhe falei. Na realidade, Rodrigo, nós temos de pensar duas formas bem complexas. Primeiro, é a salvaguarda da vida, né? A luta que o Ceará está tendo, São Paulo está tendo, o Brasil e o mundo está tendo para salvaguardar as vidas. Isso é um fator importantíssimo, porque a vida a gente não brinca. Mas, paralelamente a isso, nós temos de ter preocupação com o emprego e com as empresas. São fatores que andam juntos. Elas são fundamentais para que a gente possa ter a diminuição da desigualdade social, para que nós possamos ter um país democrático, livre. Elas precisam andar juntas. Nesse contexto todo, praticamente, desde quando iniciou essa problemática toda do Covid-19, nós colocamos nossos 250 pontos aqui em São Paulo em home office, para que todos pudessem atender um micro pequeno empreendedor online, em casa, e dando todas as condições de orientação e oportunidade para que eles pudessem melhorar o seu processo administrativo e o seu plano de negócio. E isso, no primeiro momento, foi muito importante. Porém, nós fizemos uma pesquisa 20 dias atrás e nos alertou muito sobre as problemáticas que iam ocorrer. Porque a nossa micro e pequena empresa representa 99% das empresas no país, representa 51% da carteira formal, representa 27% do produto interno bruto, é muito significativo. Então, em cada bairro que a gente vive, em cada cantinho onde a gente vive, nós temos a micro e pequena empresa que faz o fortalecimento da economia brasileira. A partir dali, nós verificamos que, no contexto da nossa micro e pequena empresa, e isso você também pode transbordar isso para o mundo, nós temos uma capacidade de 15 dias de capital de giro. Então, o que aconteceu? Na nossa pesquisa lá de 20 atrás, aconteceu o que está acontecendo agora, demonstrou o que está acontecendo agora. Fechamento, quebradeira, desemprego, e nós criamos um procedimento para que a gente pudesse orientar o micro e pequeno empreendedor para 4 vertentes que seriam muito importantes para que ele possa ter uma longevidade maior na sua vida de empresário. Em vez de padecer agora, nesse período dessa semana e na outra semana, ele conseguir levar mais 2, 3 meses. E nós vimos que o problema era o aluguel, o problema era a folha de pagamento, o problema eram os fornecedores e os impostos. Então, nós mostramos a ele que ele não poderia ter vergonha de negociar. O negociar é o ganha-ganha. É eu respeitar você e você me respeitar, e eu chegar para você e dizer o seguinte: Rodrigo, eu não tenho condições de pagar o aluguel. Como que nós poderíamos fazer até eu voltar à minha atividade? Porque praticamente 70% dos micro e pequenos empresários fecharam da noite para o dia. O primeiro momento de socorrer
a micro e pequena empresa foi levar ferramentas de delivery, para que elas pudessem efetivamente ter condições de vender online, para que amenizasse um pouco o prejuízo. Paralelamente, vieram essas funções de negociação. Então, o governo começou a deliberar a folha de pagamento, você usar banco de horas, usar férias, o financiamento da folha, ajudar os informais, que são um grupo muito forte de informais no país, onde nós sempre lutamos para trazer o informal para a formalidade, para o fortalecimento do processo, como também os fornecedores, para que você possa negociar. Ele não quer te pagar porque ele não tem dinheiro. Como que você pode negociar? Como você também tem os seus devedores também que você precisa negociar. Então, esse conjunto todo, se você fizesse a plataforma do Sebrae, que você entra lá no 0800 570 0800, e lá você tem uma pequena plataforma que, igual você colocar e diluindo esse processo, você aumenta mais um mês, 2 meses, e você tem uma sobrevida desse processo. Nesse contexto todo, Rodrigo, surgiu um fato muito importante, que, paralelamente a isso que nós estávamos fazendo para o fortalecimento da micro e pequena empresa, nós nos preocupamos com outro lado tão importante quanto, que era o abastecimento da sociedade. Esse abastecimento foi tão importante que é o escoamento da produção agrícola, para que pudesse, os caminhoneiros, que a gente tem de cumprimentá-los sempre, pudesse levar mercadoria no mercado, no varejão, para que o abastecimento da sociedade fosse tranquilo. E isso foi feito um trabalho muito grande, levando todas as instruções normativas da Organização Mundial da Saúde para o trabalhador rural, para o produtor rural e para o caminhoneiro. No primeiro momento, tivemos grandes problemas com o caminhoneiro, porque ele não tinha local para almoçar, tinha postos que não abasteciam, e o ministro da Infraestrutura do governo federal nos ajudou muito nesse sentido, como a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, nos ajudou também a administrar e criar condições para que o CEAGESP, CEASAS e as feiras livres ficassem abertas, para que a população pudesse adquirir os seus produtos tranquilamente, sem problema nenhum. E, além disso, temos os portos, para que a balança comercial do nosso país continuasse forrando em dólares, porque nós estamos com um dólar muito elevado, e isso facilita muito as nossas exportações. Nós vamos ter a maior safra que o Brasil já teve, que foi vai ser 251 milhões de toneladas. Então, nós vamos conseguir fazer um colchão para ajudar a escoar, a irrigar os recursos que o governo federal está jogando para os estados, para os municípios e para a micro e pequena empresa. Esse foi o contexto todo que nós trabalhamos efetivamente, para que a economia pudesse continuar andando com todos os problemas. Aí, nós reunimos grandes líderes. Reunimos a Associação Paulista de Supermercado, reunimos o Secov, que é da construção, reunimos a Associação Comercial, reunimos a Federação da Agricultura, pessoal da CEAGESP, reunimos as plataformas digitais para que a gente pudesse, todo mundo junto, o que nós poderíamos fazer para amenizar toda essa dificuldade que a sociedade está atravessando, e que não é só a sociedade brasileira, é a sociedade mundial. Todos nós estamos perdendo muito, e muitos perdem efetivamente pessoas queridas, pessoas da própria família, além de perder seus próprios negócios. Então, é um momento muito duro, difícil, que a gente está atravessando, e que nós temos de respeitar todo mundo e ajudar todo mundo com uma fraternidade muito grande, porque é um momento de união, é um momento de todos estarmos juntos para sairmos dessa dificuldade. Sozinho, ninguém consegue sair dessa pandemia, que, além disso, Rodrigo, quero deixar de salientar que o após, todo mundo está falando muito, o após o Covid-19, não vai ter o após. Esse vírus vai continuar aí um bom tempo, nós vamos ter de saber conviver com eles. É por isso que aí vem a sua pergunta, e que eu te respondo agora, desculpa o preâmbito todo, que é que nós temos de abrir verticalmente a economia. A economia precisa abrir gradativamente e sendo totalmente acompanhado com
os instrumentos normativos da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, usando luva, lavando mão, usando máscaras, todo o distanciamento. Nós precisamos ter consciência que nós vamos ter de fazer isso por muito tempo. E aonde nós formos, nós temos de ter regra para entrar no elevador, regra para entrar no carro, regra quando chegar em casa, tirar o sapato, ir para o banheiro, trocar de roupa, tomar banho, para depois entrar na nossa casa. Isso vai permanecer muito tempo. Por quê? Porque esse vírus, ele, como ele é invisível, e para que você possa ter maturidade dele, grande parte da sociedade tem de pegar para ter a imunização. Então, é uma coisa que nós temos de ter consciência efetiva que sozinhos nós não conseguiremos passar por ele. Precisamos, sim, nos fortalecer, um ajudar o outro e um ser fraterno ao outro para que todos nós possamos, juntos, sair desse problema. Presidente Tício, tem uma pergunta aqui do seguidor Átila Peixoto. Ele pergunta: como o Sebrae ajuda o microempreendedor que não tem dinheiro para investir? Esse é um aspecto, Átila, muito delicado que você está falando, porque nós conversamos com o presidente da FEBRABAN, conversamos com os diretores do Banco do Brasil, da Caixa, do Desenvolve São Paulo aqui, que inclusive ele foi presidente do Banco Nordeste do Nordeste. E aí, o que acontece hoje? Os recursos são pequenos. Tudo isso que o governo fez, nós não temos recurso para todos, mas nós temos de direcionar os recursos corretamente. Na segunda-feira, ia ser aprovada a medida provisória 905, que era amarelo e verde. Essa medida provisória estava designada lá 40 bilhões de reais para as micro e pequenas empresas com faturamento até 360 mil. Que essa parte até 360 mil não tinha sido contemplada até esse primeiro momento. Foi contemplado, sim, de 360 mil até 10 milhões de reais, que são as pequenas empresas. Então, essa parte será operacionalizada e o governo vai abrir um leque nesse sentido, que essa semana deve sair uma nova medida provisória com esse objetivo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Sebrae fez um FAMP, que é um fundo garantidor, e fez uma parceria com a Caixa Econômica Federal. E esse FAMP, essa estrutura toda, ela está sendo utilizada para verificar a possibilidade de ajudar o pequeno. Esse é um fator importante para que a gente possa efetivamente dar as condições necessárias para que possa dar um crédito de capital de capital de giro, para que esses pequenos empresários retomem na sua atividade. Presidente, chegou uma pergunta aqui também. Como desenvolver um cronograma de atividades para implantar o planejamento estratégico de negócios? Esse é um fator importante. Você entra no 0800 570 0800. Lá você tem todo um programa onde que você vai fazer um plano de negócio para que você possa ver a sua viabilidade e qual o prazo que você vai ter, qual o investimento que você vai precisar para que possa fazer todo esse investimento. Hoje, Rodrigo, é bom a gente salientar que antigamente é difícil falar antigamente, antes do Covid-19, e é pouco tempo atrás, vamos pôr de janeiro para trás, nós tínhamos uma relação de internet, ligação muito grande na parte social. Então, todo mundo se falava por WhatsApp, se comunicava, se fazia isso. Então, nós tínhamos uma relação muito próxima socialmente. A partir de agora, essa parte social ainda vai continuar, mas nós estamos entrando numa nova fase de plataformas digitais para negócios. Então, a vida hoje da sociedade mundial e a brasileira estará em conectividade. Em termos de empresários, o primeiro momento para ele entrar em qualquer coisa, a sua plataforma digital, tem próprios negócios.
Certo. Presidente, isso. E com relação ao crédito, né? Com relação ao crédito, esse crédito está chegando nos pequenos? Como faz para destravar o crédito para chegar no pequeno? Esse é um tema que nós trabalhamos muito, tanto a Febraban como também os bancos oficiais. Não trabalhamos os bancos particulares, porque o importante são os bancos públicos, para que possa chegar com mais tranquilidade e eles têm uma boa caráter social. Nós estamos tentando desburocratizar todo o processo. Então, por exemplo, tem pessoas que têm um problema de CDN. Essa certidão que ele não tem, os bancos, nesse período, estão abrindo para diminuir a desburocratização do processo, diminuir a burocratização, para que nós possamos, que esse crédito possa chegar. Esse ponto é um ponto importante, é onde que nós estamos diuturnamente conversando com os bancos e conversando com os pequenos comerciantes, os pequenos negócios, para saber se efetivamente esses recursos estão chegando à ponta. Até agora, está chegando uma boa parte, conseguiu nos resolver a parte da informalidade. Tivemos grandes filas, ainda temos grandes filas por causa do o CPF da pessoa não estava atualizado e não tem como você liberar qualquer recurso sem o CPF da pessoa, porque daí você está entrando num processo até criminal pelo fato de que você não sabe para quem que você está direcionando o recurso, para não ter desvio de recurso. Então, o governo está correto nisso, agilizou, está tentando resolver esse problema. Nossa preocupação é todos os SEBRAES, inclusive do Ceará, todos eles estão trabalhando conjuntamente para que esse recurso chegue à ponta. Presidente, isso. O mercado está sinalizando aí uma queda de 5% do PIB. Como é que o senhor enxerga isso, presidente? Olha, é uma pergunta bem complexa. Porque o que acontece? Quando eu lhe falei que toda a sociedade vai perder, todo mundo vai perder. Então, quem tinha um colchão de recursos... O presidente, pode falar. eu quero só aqui pedir licença, mandar um abraço aqui para o ator. Entrar aqui, o Eduardo esteve com a gente fazendo uma live, né? Ele é um dos grandes atores aí do teatro, do cinema e da televisão brasileira. Muito obrigado, Eduardo, por nos prestigiar aqui. Você é campeão. Vamos lá, presidente. Que maravilha. Cumprimento também o Eduardo, em nome do meu filho, e dizer que esse é um setor que está sofrendo muito, que é o setor do teatro, do cinema, dos eventos que foram totalmente paralisados. Agora está voltando pelas lives aí de alguns cantores, na parte da música, de shows. Mas é um trabalho que a gente sempre lutou muito para ajudar a fortalecer o processo como um todo. São heróis, viu? São heróis. Mas como nós estávamos conversando, Rodrigo, o que acontece na realidade, uma perda de 5% do PIB brasileiro é algo muito significativo. Isso vai aumentar o desemprego, por isso que o governo está trabalhando muito para que os empresários mantenham o seu processo. Eu vou dar um exemplo para você. Com esse trabalho todo que eu estava te falando no começo, com os empresários conjuntamente, aí nós reunimos o Facebook, o Google, LinkedIn, a Centara e vários outros participantes, onde nós solicitamos que eles fizessem um trabalho muito interessante com as suas plataformas digitais e abaixassem os preços para ajudar os pequenos. Eles fizeram no primeiro momento. Mas, em seguida, nós começamos a verificar que tínhamos estrangulamento no hortifrutigranjeiro, nós tínhamos estrangulamento no pescado, estrangulamento nas flores, e aí desenvolvemos uma plataforma digital. Essa plataforma digital chama-se Pertinho de Casa. É uma plataforma gratuita, totalmente gratuita, e aí você pode lançar aí no Ceará também. É Pertinho de Casa. O que acontece? É uma plataforma que o produtor ou um pequeno comerciante, ele se interliga nessa plataforma. E aí, georreferenciamento vai localizar o que eu quero e quem está me vendendo. Às vezes pode estar na esquina da tua... Você faz a compra e a venda do processo
gratuito, sem atravessador, e ajudando efetivamente quem está produzindo e quem está precisando. E nesse momento de pandemia, que a gente não pode sair de casa, fica muito mais fácil você comprar de alguém perto de você, que geralmente é do seu bairro, e fortalece a economia do pequeno. Essa é uma plataforma que ajudou muito e que serão esse tipo de trabalho que vai ajudar a nós nos recuperarmos, porque -5 é algo muito grande. Eu acredito, Rodrigo, que nós não vamos chegar a -5, por causa do o agronegócio. Para você ter um fator, os 3 primeiros meses, nós vendemos na balança comercial praticamente 23 bilhões de dólares. São os 3 primeiros meses mais fracos de exportação. Nós vamos ter um colchão de bilhões de dólares de exportação que vai ajudar o processo como um todo. E hoje, mais do que nunca, 43% de toda a economia que está rodando no país chama-se agroindústria, agronegócio. E isso está permeando o país como um todo. E eu acredito que nós vamos ter a oportunidade de sair melhor do que qualquer outro país pelo aspecto do agronegócio e dos pequenos negócios. Então, presidente, então aquele receio de ter um desabastecimento e tudo, isso aí está controlado, isso aí? Está totalmente tranquilo. Isso temos de agradecer 2 vertentes importantes. Os agricultores, que estão trabalhando com muita expertise para não terem o problema de estar vinculado ao vírus. Então, eles estão utilizando todas as instruções normativas da Organização Mundial da Saúde, luva, lavar a mão, usar gel e todo aquele distanciamento, aquela coisa toda. Então, isso vai ajudar muito eles não ficarem doentes para que eles possam continuar fazendo o abastecimento da nossa sociedade, que é muito importante porque tranquiliza o alimento da população. Conseguimos um trabalho muito importante, junto com a ministra Tereza Cristina, que foi o aspecto da merenda escolar. A merenda escolar tinha sido estagnada, parada, e nós conseguimos que ela voltasse e fosse entregue para os alunos os produtos mesmos da agricultura, para que seja feita a sua alimentação em casa. Então, isso também está ajudando o contexto da produção, o contexto da alimentação, para que a gente possa estar abastecido também na sociedade mais carente, tão necessária, que precisamos dar o apoio, né? Presidente, tem uma pergunta aqui. Qual a diferença entre instrutoria e consultoria? Onde que você orienta a pessoa no sentido de análise do contexto. E a instrutoria, ela vai um pouquinho mais à frente. Ela chega na prática, junto com aquela metodologia que você está trabalhando. Então, são 2 pontos importantes. Um vive junto com o outro, e ela é fundamental, quando você cria um planejamento e depois você executa o planejamento. Certo. Presidente Tisso, nós acompanhamos alguns pronunciamentos aí do Ministério da Saúde, na qual eles dizem que essa pandemia, o pior momento será entre maio e junho, né? Ou seja, ela vai se estender ainda bastante aí. Inclusive, tem uma declaração hoje da Organização Mundial de Saúde, que, como o senhor já disse, né, nós vamos conviver com esse vírus aí por muito tempo. Então, assim, tem que ter um planejamento muito realmente bem feito aí para ir abrindo, porque assim não, a economia não aguenta, né, presidente? Você lembrou importante. Eu não vou fazer a comparação da gravidade, não é da gravidade. Mas você pega quando iniciou a dengue no Brasil. A dengue, quando não foi atuada no começo com toda a energia que precisava, você vê que nós tivemos momentos aí críticos e chegou a N1H1 e virou um caos no país muito grande, e nós tivemos de saber administrar o processo como todo. Temos o problema da dengue até hoje, não resolvemos o problema da dengue, mas é um problema existente na nossa sociedade. Se todos tivessem agarrado naquela energia para acabar, teríamos acabado.
o vírus, que é uma coisa pior do que a dengue, porque a dengue você vê o mosquito, você consegue localizar a larva, isso, aquilo. O vírus você não vê. Esse é mais danoso, porque ele chega sem você saber que você está doente e você transfere para outras pessoas. Então, é aquilo que eu falei para você, nós temos que estar juntos para que a gente possa combater o processo como um todo. E aí entra o processo como um todo, o mundo inteiro. Nós seremos totalmente diferentes como nós éramos o ano passado. Então, o transporte aéreo vai ser diferente, os restaurantes vão ser diferentes, o cinema vai ser diferente, o teatro vai ser diferente, vai ter que ter distâncias maiores. Então, quer dizer, a concepção nossa vai ser totalmente diferente. As salas de aulas vão ser diferentes. Hoje, os alunos já estão aprendendo tudo em EAD. Nós vamos ter uma diferença muito grande nesse sentido. Muitas pessoas já visualizaram que não precisa ter escritórios ou precisa de ter um local mais produtivo. Então, quer dizer, nossa sociedade, a sociedade mundial, vai mudar tremendamente e é por isso que nós temos de estar atento nas transformações digitais. Se nós não estivermos atentos na transformação, nós não vamos ocupar o espaço necessário para que a gente ocupe o mercado. Como você, muito bem, está fazendo essas lives todas, você adicionou dentro de você, você aprimorou um conhecimento de estar nas mídias sociais, profissionalmente no processo. Então, quer dizer, você vai cada vez mais crescendo, ampliando por esse conhecimento todo que você está adquirindo e levando para a sociedade, que é realmente maravilhoso e fantástico. Você está de parabéns. Obrigado, presidente. Presidente, chegou uma pergunta aqui do professor Oswaldinho. O professor pergunta, presidente Tisso, o que os pequenos empresários podem aprender com tudo isso? Com todo esse momento, né? Os pequenos empresários, o fator mais importante deles sempre nós orientamos sobre o plano de negócio, né? O plano de negócio para que ele possa saber aonde ele quer chegar, o mercado que ele quer absorver. Mas nós já vimos, naquele momento, transformando o processo digital. Ele estava lento no Brasil, mas você chegava, por exemplo, fora do país, você chegava para comprar, por exemplo, uma roupa, você tinha um espelho na tua frente, você apertava o botão, aquela roupa que você gostou, ele se vestia no próprio espelho, na sua imagem. Então, quer dizer, já estava se transformando todo o processo digital. As compras totalmente... Já você pega o Amazon, pelo fato... Ele contratou 100 mil pessoas por atendimento, estava preparado para o processo que nós estamos passando. Então, o que acontece? Nós temos de estar sempre nos atualizando. Presidente, essa transformação vinha acontecendo, mas essa pandemia, ela acelerou essa transformação, né? Ela deu uma acelerada. Muito bem. É isso mesmo, Rodrigo. Você falou tudo certinho. Ela estava acontecendo muito lentamente, mas agora acelerou de uma rapidez muito grande. E todos nós temos de absorver isso. Então, os teus telespectadores, os nossos micro e pequenos empreendedores, eles têm de estar atentos a essas transformações e, a partir dessa transformação, nós podemos observar que nós vamos modificar e aí abre oportunidades. Surgem as oportunidades necessárias, porque, além do mais, Rodrigo, aquilo que eu estava comentando com você, todos nós vamos perder. Nós estamos perdendo um ente querido, um amigo querido, estamos perdendo o sonho, às vezes, do negócio que fechou, que perdemos o nosso negócio. Hoje, mais do que nunca, nós pequenos, nós seres humanos, precisamos estar junto de quem nos ama, nós temos fé, nós temos amigos, para que nós possamos nos reerguer conjuntamente. Sozinhos nós não sairemos dessa, nós precisamos estar unidos com o objetivo de ajudar todo mundo, e ao ajudar, todo mundo cresce. Presidente, uma pergunta aqui. Há um limite mínimo por empresa de profissionais a serem habilitados no SEBRAE? No SEBRAE é um processo seletivo, né? É um processo que você tem, conforme o Tribunal de Contas da União, ele nos obriga a fazer uma abertura de mercado onde existe a concorrência natural.
Então, hoje existe os limites, acho que todos os SEBRAES se enxugaram muito pelo fato da digitalização das plataformas digitais, mas todo o processo, quem quiser entrar em qualquer SEBRAE, em qualquer estado, inclusive Distrito Federal, tem uma espécie de concurso público para que a pessoa possa fazer as suas provas escritas e orais para poder entrar. Sempre está abrindo uma vaga ou outra, é sempre olhar no www.sebrae.com.br, lá tem no portal as vagas que são abertas para o país todo. Ou entrar no www.570 0800 570 0800. Também ali você tem todas as informações da abertura de vagas que estão a nível nacional. Presidente, chegou uma pergunta aqui do Carlos Terra. Como o SEBRAE vai fazer para ajudar a volta do desemprego, que já passaram de 10 milhões de desempregados? Já está fazendo, né? O SEBRAE já vem trabalhando para isso, né? Na realidade, o que acontece, Rodrigo, nós estávamos fazendo um trabalho grande e muito oportuno, nós tínhamos aí praticamente 11 milhões, tinha caído para 11 milhões de desempregados, né? E com esse problema da pandemia, nós já estamos chegando a 18 milhões, aumentou muito. Os Estados Unidos aumentou demais também, o mundo inteiro aumentou demais. Nós estávamos fazendo um trabalho aqui em São Paulo, onde nós levamos isso para o SEBRAE Nacional e o SEBRAE Nacional levando para todos os outros SEBRAEs, que era duas vertentes importantes. Tirar o empresário informal para a formalidade e nós trabalharmos a produtividade do pequeno negociante, do pequeno negócio, do pequeno empreendedor. Hoje, numa pesquisa que nós temos pelo SEBRAE, a produtividade do pequeno em relação a uma grande empresa representa apenas 40%. Nós, dando gestão, conhecimento, ele estava crescendo para 60%, 65%, e aí daria para ele contratar mais uma pessoa, Rodrigo. Se nós temos 14, 15 milhões de micro e pequenas empresas, nós já tínhamos resolvido o problema do desemprego do Brasil. E aí, infelizmente, chegou esse ponto. Nós vamos ter um trabalho redobrado, porque nós vamos ter de realmente chegar na ponta, ajudar todas as pessoas. Estamos trabalhando muito na periferia da cidade, porque lá tem o seu próprio negócio, tem a sua economia lá. Nós temos de ajudar eles também a crescerem e terem realmente a oportunidade de ter o seu próprio negócio. Presidente Tício, o senhor tem tido diversas reuniões com diversas lideranças aí no combate a esse enfrentamento aí, né, no combate ao coronavírus. Como é que o senhor está sentindo as outras instituições, as outras lideranças? Estão todos no mesmo sentido? Sim, todos muito preocupados no fortalecimento dos setores e os setores na sua conectividade. O que vem a ser conectividade? O pequeno depende do médio para o grande, todos se ajustando, todos ajudando para que a gente possa sair conjuntamente. Presidente, mandar um abraço aqui. Quem entrou aqui na live aqui foi o grande doutor Bactéria. Ele fez uma live com a gente. Ele é campeão de audiência, doutor Bactéria. Maravilha, meus parabéns. Sim, vamos lá, presidente. Sim, as lideranças, como é que o senhor está vendo? Então, é importante que todas essas lideranças, como, por exemplo, o SEBRAE Nacional com o SEBRAE São Paulo e o SEBRAE Nacional com todos os outros SEBRAEs, estamos fortalecendo, criando uma mesma plataforma para trabalharmos unidos, um ajudando o outro, onde tem uma novidade maior, puxa para o outro e vai fortalecendo. A Confederação Nacional da Agricultura com as federações da agricultura, a Confederação Nacional do Comércio com as federações do comércio, a Federação das Associações Comerciais com as associações comerciais locais. E esse pool é muito importante para que nós possamos criar a sinergia das dificuldades de um, pode ser a oportunidade de outro. E esse trabalho está sendo construído para que nós possamos efetivamente darmos a mão junto, principalmente nessa saída vertical que todos precisam sair,
mas precisamos sair com responsabilidade para não ter um decréscimo sobre o problema da vida, né? Com certeza. Presidente Tisso, então, assim, o senhor já sentiu alguma diferença? Porque houve uma troca do ministro da Saúde, né? Aí tem essa questão, existe uma crítica em relação ao ministro anterior, a questão do isolamento, quem defende a liberação. Então, o senhor já sentiu alguma diferença de posicionamento entre um ministro e outro? Já sentiu? Eu vejo o seguinte, o ministro, quem coloca é o presidente da República. Um secretário de Estado, quem coloca é um governador. E tem de existir uma sinergia no processo como um todo. No primeiro momento, o ex-ministro, ele foi muito excepcional, foi importante, mas, porém, ele acabou ficando um tempo muito grande na mídia, passando muitas informações e acabou esquecendo de trocar informações com o presidente da República. Ele tem de ter uma sinergia do processo, como tem de ter o governador com o seu secretário. É um excepcional profissional, uma pessoa que eu respeito muito, tive a oportunidade de conhecê-lo, e esse novo ministro eu não o conheço, mas gostei muito da postura dele, uma postura firme, ele não quer aparecer, ele tem as suas convicções, todos nós temos que ter a nossa convicção. Eu posso ser, não contra você, eu posso ter uma sugestão diferente para que a gente possa melhorar o raciocínio daquilo que nós estamos pretendendo fazer. Mas, no final, nós temos que estar juntos. Nós podemos, naquele momento, ter uma discussão de posicionamento, mas depois daquilo ali, nós temos de andar juntos. Esse é o ponto. E sempre nós temos de ter o respeito à hierarquia. A hierarquia é importante pelo formato do processo como um todo, mas discordar não tem problema. Podemos discordar, mas vamos andar junto depois. Nós podemos trocar ideias, olha, então, eu posso recuar, você recuar, e nós vamos chegar no determinador comum. Vejo que esse ministro é muito equilibrado, uma pessoa que tem uma experiência profissional muito grande e tem realmente um grupo de cientistas atrás dele muito forte, como o outro também tinha, mas se respeitam e foi um ganho. Eu vejo que o Brasil ganhou, tanto com o primeiro naquele momento e o segundo também. Foi um ganha-ganha. Presidente, durante a nossa conversa aqui, o senhor falou também bastante em união, né? Que todos devem estar unidos, né? Me preocupa bastante, eu participo de alguns grupos de WhatsApp que eu vejo muita discussão política, sabe, presidente, num momento como esse. Então, assim, né, nós já acompanhamos discussão política de uma reunião do presidente com os governadores, né? Assim, não é momento para se discutir política, né, presidente? Assim, é política para depois, né? Exatamente, Rodrigo, você falou tudo. Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de economia, nós estamos falando de sonho, nós estamos falando de história da juventude para continuar na escola e evoluir numa sociedade. A política é para depois. É por isso que eu falo para você, nosso país é um país muito rico, mas, ao mesmo tempo, financeiramente, é um país que deve muito, porque nós temos uma sociedade muito carente. Por isso que eu defendi desde o começo que nós tínhamos, efetivamente, daquele fundo partidário, tinha de ir para o Covid-19. Sabe? Esse dinheiro é para a Covid, é a vida da sociedade. Todos têm de perder alguma coisa no sentido de ajudar. Então, esses pontos são importantes. A reforma tributária tinha que estar saindo agora. Não precisa ser ampla, mas ela deveria ser de uma forma para ajustar o processo como um todo. Nós precisávamos estar sendo feito um trabalho positivo e não ocorrendo quem vai ganhar isso, quem vai ganhar aquilo, e a sociedade perde. Hoje nós estamos perdendo pessoas, estamos perdendo futuro dos nossos jovens por desacordo político. Isso é uma tristeza. Eu não sou a favor disso. Presidente, eu sou a favor da unificação da eleição, sabe? De vereador a presidente,
sabe? Porque esse negócio de eleição 2 em 2 anos, eu acho muito cansativo, sabe, assim, para o país, né? Nós temos muito, infelizmente, nós temos muito franco-atiradores. Ou seja, nós temos um deputado que vai ter eleição de prefeito. Ele disse, rapaz, ele não tem assim planejamento nenhum, não tem objetivo assim nenhum. Eu disse, eu vou me candidatar a prefeito aqui, se der, deu. Se não deu, eu volto a ser deputado. Então, isso aí, acaba surgindo prefeitos eleitos, foi para ver o que é que vai dar, então, maus gestores. Tá? Então, isso é muito complexo, isso precisa ser revisto no nosso país, sabe, presidente? Ô, Rodrigo, você está falando uma coisa muito interessante. Na época dos nossos avós, não foram dos nossos pais. Eu acho que dos nossos pais, eu acho que eles teriam passado uma fase. Os vereadores não ganhavam nada. Então, para você ser vereador, era uma honra de você se doar para a sociedade. E aí, os deputados, eles também deveriam também ter uma percepção que eles estão ali se dedicando à causa da sociedade, dedicando à causa do seu Estado, dedicando à causa da sociedade. Esse é um fator importante que precisa abaixar um pouco a bola, porque nós temos uma sociedade muito carente, muito necessitada. Então, a política, por isso que a reforma administrativa e política é fundamental no nosso país, porque, caso contrário, é muito difícil. Você vê agora, estão solicitando que ficam 2 meses, 2 anos aí, não tendo aumento do funcionário público. Você pega o funcionário público federal, teve aumento em todo esse período. Você vê, nós estamos presidente do SEBRAE voluntariamente. As nossas atividades são voluntárias. Então, nós temos de dedicar um pouco à nossa sociedade. Então, a pessoa que quer se dedicar à política, ele tem de se doar, porque é um ato político para ajudar a sociedade. Ele não tem de estar lá para formar uma carreira, para ganhar isso ou aquilo. Ele tem de estar lá com o primeiro objetivo, ajudar a sociedade. Aí sim, vai ajudar a sociedade, transformar a sociedade, fazer o nosso povo feliz, nosso povo melhor. E temos muita diversidade para que a gente possa resolver e ajudar a nossa sociedade tão carente. Com certeza. Outro ponto importante, né? Assim, nós temos que fazer uma ampla reforma política, né? Por exemplo, o Antônio Carlos Magalhães, o ACM, foi cassado, né? Foi cassado ou pediu, ele renunciou ao mandato. Eu não lembro se ele foi cassado ou renunciou, mas assumiu o filho dele, ACM Júnior, que era o suplente. O Jader Barbalho também, eu não lembro se ele foi cassado ou renunciou. Aí assumiu o pai dele, que era o suplente dele. Então, assim, é algo assim que tem que ser revisto, sabe, no nosso país. Tem que ser feita uma reforma política. Na realidade, essa é uma legislação atual, né, vigente, onde que você, como candidato a senador, você sendo o número 1 do candidato a senador, você pode escolher 2 ou 3 suplentes teu. Esse suplente não vai para uma votação, isso, aquilo, é mais indicado. Então, esse processo hoje, ele é legal. Nós não podemos falar nada porque é legal, mas ele precisa mudar. Ele não seria, vamos dizer, uma forma prática que a sociedade aceitaria. Então, essa metodologia, eu também concordo com você, ela precisa alterar. Hoje, ela é verdadeira porque ela é legalista, mas nós não podemos deixar porque isso não justifica. Não pode ter esse lado com essa ligação dessa forma. Eu concordo plenamente, Rodrigo. Presidente, nós estamos indo para a reta final aí da nossa conversa, né? Já vai completar aí 1 hora. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final aí, né, para aquele empreendedor, aquele empresário que está realmente preocupado, né? Está numa situação difícil, né? Assim, uma mensagem de otimismo, uma mensagem que tudo isso vai passar e que nós vamos retomar aí a nossa economia, presidente. Rodrigo, é difícil falar nesse momento, mas eu vou deixar um exemplo aqui, que eu estava fazendo uma leitura, gosto muito de ler, e aí eu verifiquei que na Segunda Guerra Mundial, depois de que
o Japão foi destruído com a bomba atômica, foi um negócio realmente muito grande, encontraram no Japão um engenheiro que estava sem fazer nada e um ex-combatente japonês que estava voltando para o Japão. Os dois se olharam e falaram: o que nós vamos fazer? Não tinha o que fazer, um país destruído, todo mundo perdeu toda a esperança com aquilo que aconteceu, e eles encontraram um barracão todo rebentado. Não tinha nem teto, não tinha nada. Resolveram arrumar o quê? Rádio. Começaram a arrumar radinho. Hoje é a Panasonic, né? Então, você vê a grandeza da empresa que eles construíram, né? Então, na realidade, nós temos de ter fé. O povo brasileiro, 97% do povo brasileiro é cristão, ele acredita. Então, nós temos de ter fé, união, juntar com as pessoas positivas, os familiares da gente, e saber que o dia de amanhã nós vamos levantar e nós vamos ter esperança para um dia melhor. E como nossos agricultores falam, às vezes chega uma geada ou chega uma seca, você olha e fala: mas que dizer? Não, mas se Deus quiser, o ano que vem vai chover. Então, sempre com uma esperança para que realmente o mundo possa mudar. Então, a mensagem é esperança, é união, é confraternização, é a fraternidade entre todos nós, para que todos possamos ajudar as pessoas que tanto necessitam, como nós também poderíamos estar no lugar deles, e precisamos todos estarmos unidos para que a gente possa mudar esse país e possamos ajudar o país a ter realmente a pujança que ele é. Presidente Tisso, ainda temos alguns minutinhos aqui antes de completar 1 hora. Chegou mais 2 perguntas aqui para a gente atender aqui. O professor Oswaldinho pergunta se o senhor tem algum projeto político futuro, e o Átila pergunta por qual motivo um pequeno empresário deveria contratar uma consultoria. Essas 2 perguntas aí, presidente. Certo. Não, eu não vou ser político. Gosto muito da política. Eu gosto de ficar nos bastidores e ajudar as pessoas do bem. Então, se você aí em Fortaleza me falar: Tisso, tem uma pessoa aqui do bem, vem ajudar, eu vou ajudar com o maior prazer. Eu sou um idealista nesse sentido, ajudar as pessoas que têm a vocação para ser político voltado à sociedade. Esse é um ponto importante. Agora, a consultoria, como o Sebrae faz consultoria, tudo de graça, viu, Rodrigo? Lá você entra no 0800, 570, 0800, você faz seu plano de negócio, tudo de graça, porque você antevém as suas dificuldades, você pode planejar a oportunidade de vender melhor, você abre um leque para que você tenha as oportunidades na sua mão. Então, é importante você planejar e ter o seu plano de negócio. Então, pedir aqui para os seguidores que estão aqui, para os amigos, as amigas que ainda não seguem o Diálogo Ponto Aberto, passar a nos seguir aí. Nós estamos com lives diariamente, não é? Nós estamos levando conteúdo, levando informações importantes. Aqui nós tivemos uma aula aqui com o presidente Tisso. Amanhã nós receberemos aqui às 19 horas a diretora-geral do Senado Federal, viu, presidente? Amanhã vai estar com a gente. Estarei assistindo, hein? Muito Estarei obrigado. assistindo. A Ilana, a doutora Ilana vai estar com a gente aqui. Ela vai passar todo o funcionamento, como está o funcionamento do Senado Federal durante esse período da pandemia. Vai tirar as curiosidades com relação ao funcionamento do Senado. Então, vai ser uma conversa bem bacana. E na sexta-feira teremos o ministro Maílson da Nóbrega fazendo aqui uma análise, né, da economia, perspectivas. Então, assim, amanhã às 19 horas aqui um encontro marcado e vamos seguir o Diálogo Ponto Aberto. Presidente Tisso, muito obrigado por sua gentileza, sua atenção, tá? Disponibilizar o seu tempo aqui para trazer informações, trazer otimismo aqui para os empreendedores. Então, assim, muito obrigado e pedir aí que Deus lhe abençoe, que lhe dê muita saúde para continuar nessa luta aí, presidente. Sinta-se abraçado, você e todos os seus telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade de estar aprendendo com vocês. Foi muito importante. Muito agradecido. Obrigado, presidente. Boa noite. Tchau. Boa noite.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos, tá? Mais uma noite aqui de uma live bacana, importante, conversando aqui com o presidente do Sebrae de São Paulo, né? Estamos com lives diariamente às 19 horas. Pedir para vocês acompanharem o Diálogo Ponto Aberto. Amanhã a diretora-geral do Senado Federal vai falar aqui todo o funcionamento do Senado Federal, tirar curiosidades, né? E na sexta-feira o ministro Maílson da Nóbrega, um dos grandes doutores em economia do nosso país, tá? Vai estar aqui com a gente, tirando dúvidas da economia, trazendo informações importantes. Tá? Então, muito obrigado ao Átila, obrigado, professor Oswaldinho, obrigado, Margarete, muito obrigado. Enfim, o Carlos Terra, também participação importante, muito obrigado. Né? A Juju, obrigado, Juju. Cláudia Freitas, obrigado. Enfim, todos que participaram, foi um momento muito rico e sem vocês, realmente, essas nossas lives não seriam tão importantes, tão produtivas como são, mas tendo aí a participação de vocês. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado. Tá? Valeu demais. Até amanhã, às 19 horas, com a diretora-geral do Senado Federal, doutora Ilana, ok? Muito obrigado, boa noite. Que Deus abençoe aí todos. Até amanhã.